Sabe quando um artista decide simplesmente jogar o livro de regras pela janela? O que acontece depois? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar em duas grandes rebeliões no mundo da arte, uma na dança e outra na forma como se conta histórias com imagens. A ideia aqui é entender como essa quebra de padrões pode, no fim das contas, criar algo simplesmente genial. Pois é, essa é a pergunta-chave, né? O que acontece quando a arte quebra as regras? Quando toda a tradição é deixada de lado, o que é que aparece no lugar? Será que é só o caos? Ou é daí que nasce uma genialidade completamente nova? Para entender essa briga, a gente pode pensar em dois times. De um lado, a arte clássica. Pensa em ordem, em técnica impecável, em retratar a realidade do jeito que ela é. E do outro lado, a arte rebelde. Aqui o que manda é a emoção, é encontrar beleza nas coisas simples do dia a dia. É a expressão pessoal acima de qualquer coisa. É basicamente a tradição contra a revolução. Ok, então para a gente entender de verdade essa rebelião, primeiro a gente precisa dar uma olhada num império que ela veio para derrubar. Imagina só, por séculos, a arte no Ocidente funcionava com um manual de instruções super rígido. Tinha um jeito certo de contar histórias, tanto com imagens quanto com o corpo. E olha só que impressionante, por mais de 400 anos, o que dominava os palcos era o balé clássico. Era isso, uma arte com uma estrutura super definida, sabe? Passos todos codificados, um propósito bem claro. Contar aquelas grandes histórias de príncipes, princesas, reinos mágicos, tudo muito certinho. E com as imagens, a história não era muito diferente. A hierarquia era cristalina. A palavra mandava, era a rainha do pedaço. E a imagem? Bem, a imagem era a serva leal, sempre ali para apoiar. A função dela era ilustrar o texto, ajudar a explicar, mas nunca jamais competir com ele ou ousar contar a história sozinha. Era um mundo bem organizado, cada um no seu quadrado. Só que, como dizem, toda a calmaria vem antes da tempestade, né? Chega o fim do século XIX e o mundo tá mudando. A psicologia tá nascendo, todo mundo fica fascinado com o subconsciente, e aí, claro, uma inquietação começa a borbulhar no mundo da arte. Os artistas e dançadores simplesmente cansaram de só olhar pra fora, pra realidade real. Eles começaram a virar o foco pra dentro, pra esse universo caótico e incrível que são as nossas emoções. E essa rebelião toda ganhou um nome: expressionismo. A filosofia por trás era, para a época, uma coisa bem radical. A ideia era que a arte não tinha mais que ser um espelho do mundo. Não, ela tinha que ser um martelo, uma ferramenta para moldar a realidade, para colocar para fora sentimentos que uma simples cópia do real nunca conseguiria expressar. Olha, essa frase do artista Emil Nolde, ela resume tudo, né? A imitação fiel e exata da natureza não cria uma obra de arte. Para essa galera rebelde, a arte de verdade não estava em copiar, estava em criar uma realidade nova, uma que fizesse o mundo cantar de um jeito totalmente novo, mais intenso. E o resultado disso nas telas era chocante. Pode esquecer aquelas paisagens bonitinhas, tranquilas, o que a gente via eram linhas agressivas, angulares, cores que pareciam gritar emoção na sua cara. O objetivo aqui não era agradar. Não era fazer um quadro para decorar a sala, era provocar, era causar uma reação visceral, direta. É a arte funcionando como um soco no estômago mesmo. E a dança? Bom, a dança também teve o seu próprio grito. A grande Martha Graham simplesmente largou as sapatinhas de ponta, os contos de fadas e criou algo como Lamentation. Ali, ela não está contando uma história sobre o luto. Ela se torna o próprio luto. Cada músculo contraído, cada gesto tenso, tudo ali comunica a dor de um jeito que o balé, com toda a sua narrativa, simplesmente não conseguia. Ok, então essa busca por uma expressão mais direta, mais visceral, não ficou só no palco não. Ao mesmo tempo em que a dança estava se libertando da necessidade de contar uma historinha, a própria narrativa visual também vivia sua própria revolução. Pensa assim, o primeiro passo foi libertar a imagem do realismo. Qual era o próximo? Libertar a imagem da sua obrigação de servir ao texto. E com isso, criar uma linguagem completamente nova. E aqui é super importante a gente entender um ponto. Graphic novel não é só um gibi mais comprido, não mesmo. É uma mídia onde o texto e a imagem jogam no mesmo time, são parceiros de igual para igual. A imagem não está lá só para ilustrar o que está escrito. As duas coisas trabalham juntas para criar um sentido que, sozinhas, elas nunca conseguiriam. E se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre o poder artístico disso, a prova final veio com Maus, do Art Spiegelman. Pensa só, uma história super complexa, dolorosa, sobre o Holocausto, contada usando gatos e ratos.
E essa obra ganhou um prêmio Pulitzer. Isso foi um marco. Provou de uma vez por todas que os quadrinhos podiam sim tratar dos assuntos mais sérios e profundos que existem. A Marjane Satrapi, que escreveu Persépolis, coloca isso de um jeito perfeito. Ela diz que as imagens são uma maneira de escrever. Olha que forte isso. Para ela, desenhar não é algo que complementa a escrita. É uma forma de escrita. É usar o traço, o contraste, para contar uma história, para expressar uma ideia, para construir um mundo. Então, enquanto o mundo das histórias em quadrinhos explodia as hierarquias, uma revolução parecida estava rolando na dança. Os artistas começaram a se perguntar, não só como se deve dançar, mas o que, afinal de contas, é dança? E em 1965, a dançarina Yvonne Rainer escreveu o famoso Não Manifesto. A ideia era basicamente demolir tudo que existia, e começava assim, direto e reto. Não ao espetáculo. Depois vinha Não à virtuosidade. Chega de saltos perfeitos e técnica impecável. Não à magia e ao faz de conta. Nada de criar ilusão no palco. E aí talvez o mais radical de todos. Não ao heróico. E não a mover ou ser movido. Ou seja, a dança não precisava mais contar histórias de heróis, nem mesmo te fazer sentir alguma coisa específica. A ideia era limpar tudo, tirar toda a teatralidade, até sobrar só o movimento puro. E dessa demolição toda nasceu algo completamente novo. Por exemplo, o contato improvisação, criado pelo Steve Paxton. Aqui não tem coreografia, não tem historinha. O que tem são dois corpos explorando a física do movimento. É peso, é equilíbrio, é gravidade, coisas que a gente faz todo dia, como andar, se apoiar em alguém, até mesmo cair. Tudo isso se transforma na própria dança. Quando a gente junta essas duas histórias de rebelião, a da dança e a da narrativa visual, um padrão fica bem claro, né? É a destruição daquelas fronteiras rígidas para dar lugar a formas de arte muito mais fluidas, híbridas, que criam suas próprias regras no caminho. Então, vamos resumir a nossa jornada aqui. Na narrativa visual, a gente saiu de um mundo onde a imagem só servia ao texto, passou pela rebelião da emoção do expressionismo e chegou na linguagem totalmente nova da graphic novel. Já na dança, a gente partiu do balé supernarrativo, passou pela emoção da dança moderna, pelo movimento do dia a dia da dança contemporânea, até chegar na arte, da performance, que basicamente vive se perguntando, afinal, o que é que pode ser dança? E no fim das contas, acho que essa frase do Bachelard fecha tudo com chave de ouro. Ele diz que a imaginação não serve para formar imagens da realidade, mas sim para formar imagens que ultrapassam a realidade, que cantam a realidade. É isso, a arte rebelde não quer só mostrar o mundo como ele é, ela quer criar imagens, seja com tinta ou com o corpo, que mostrem como o mundo poderia ser, que façam a nossa realidade cantar. Isso, claro, nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Hoje a gente tem arte digital, inteligência artificial, realidade virtual. São tantas ferramentas novas e, com elas, tantas novas regras para serem quebradas. A verdade é que a rebelião na arte nunca para. A grande questão é, qual vai ser a próxima forma que ela vai tomar?